Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre planilhas Google. Nesse sexto vídeo, nós falaremos sobre as funções PROC-V e PROC-H. Essa função funciona como uma pesquisa em uma coluna ou em uma linha e um retorno de um valor em outras células da tabela. Então temos aqui o exemplo do PROC-V. Ele vai fazer uma busca pela primeira coluna, sempre por essa primeira coluna, e aí ele vai retornar um valor em qualquer uma das outras colunas. Já na função PROC-H, ele vai fazer uma busca nessa primeira linha, e aí ele vai retornar um valor em qualquer uma das outras linhas. Qual que é a estrutura dessa função? Temos aqui, primeiramente, a chave de pesquisa, que é o que eu vou procurar naquela primeira linha ou na primeira coluna. O intervalo é a tabela que eu estou utilizando. O índice é qual linha ou qual coluna eu quero. Então, por exemplo, eu tenho aqui A, B, C, e aí eu faço uma procura pelo B, só que eu quero a informação dessa coluna. Então, eu vou contar uma coluna, duas, três, e aí na quarta coluna. Então, esse índice será o 4 nesse caso. E essa classificação, ela está colocada entre chaves porque ela é uma informação opcional. Nessa parte eu posso colocar verdadeiro ou falso. Se eu quero a informação exata naquela procura, então eu quero exatamente a letra A, eu vou colocar como falso. Mas se eu aceitar uma informação aproximada, então eu posso colocar aqui como verdadeiro. Vamos para o primeiro exemplo. Aqui temos uma lista de equipamentos de um laboratório e a data de calibração e a frequência dessa calibração. Todos eles são dotados de um código. Então aqui eu tenho essa tabela e eu quero que seja colocado todas essas informações através do código que eu mencionar. Então vamos construir essa função. Eu quero o equipamento, então inicialmente igual PROC-V, porque eu vou fazer a pesquisa pelo código. Então eu quero a pesquisa através da coluna, pesquisa vertical. A chave de pesquisa vai ser o código, então eu vou colocar essa primeira célula, ponto e vírgula. O intervalo que eu quero é a tabela que eu estou utilizando. Então eu vou colocar todos os dados, ponto e vírgula. O índice é em qual coluna eu quero aquela informação. Qual coluna eu quero aquela informação que vai chegar nessa célula. Então, como eu quero o equipamento, eu vou colocar a segunda coluna. A primeira é do código e a segunda do equipamento. Então, número 2. E aqui, na classificação, eu posso colocar como falso ou como verdadeiro. Nesse caso, eu quero o código exato. Então, eu vou colocar como falso. Posso escrever falso ou eu posso colocar o número 0, fecho parênteses e dou OK. Aqui ele mostra esse erro porque o código ainda não foi colocado. Então daqui a pouco vamos colocar o código e aí testamos essa função. Na última calibração, eu quero que ele mostre essa data. Então seria a terceira coluna dessa tabela. Então vamos novamente. Igual PROC-V, abro parênteses, chave de pesquisa, novamente o código, ponto e vírgula, o intervalo é minha tabela, ponto e vírgula. O índice que eu quero agora é o índice 3, que é a terceira coluna, número 3. Falso, eu quero aproximado ou eu quero um número exato? Aqui eu quero esse código exato, então eu vou colocar falso. Posso colocar o número 0, que é o mesmo que falso. Se eu quiser o verdadeiro, eu posso colocar o número 1. Por padrão, a função é sempre verdadeira. Então, aqui, se eu quiser realmente um valor aproximado, eu nem preciso colocar o verdadeiro. Finalizada, fecho parênteses e dou Enter. Então, aqui, vamos para a frequência. Igual, PROC-V da mesma forma, chave de pesquisa é o código, intervalo é a minha tabela, ponto e vírgula, o índice agora é a quarta coluna, número 4, falso. Eu quero aquele código exato. Fecho. A próxima calibração, eu quero que faça um cálculo a partir dessa frequência e a partir da última calibração.
nós vamos implementar essa parte utilizando a função C, ou na verdade a função ifs e ifs. Então, vamos lá. Temos aqui a função, a gente aprendeu em outro vídeo. A condição vai ser se essa frequência é igual a anual. Então, nós temos duas maneiras de mexer com essa data. Podemos pegar a última calibração e adicionar para anual 365 dias, ponto e vírgula. Se a frequência for igual semestral, a outra maneira que temos de fazer é através da função DataM. Então, DataM, abre parênteses, a data de início é a última calibração, ponto e vírgula, quantos meses após essa data de início. No caso de semestral, 6 meses. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Por último, temos trimestral. Se a frequência for igual a trimestral, então temos que data M é igual a data de início, ponto e vírgula, 3 meses. Fecho parênteses do data M, fecho parênteses do ifs, do enter. Então aqui ele vai mostrar a próxima calibração. E o status, eu vou comparar a data de hoje com essa próxima calibração, para ver se está fora ou se necessita de calibração. Então, vamos lá. Igual a função C. Então, se essa próxima calibração for maior que a data de hoje, nós vamos utilizar a função hoje. Abro parênteses e fecho. Então, se essa informação for verdadeira, significa que estamos dentro do prazo. Então, eu retorno o texto OK. Ponto e vírgula. Agora, se essa próxima calibração já tiver passado, então preciso dessa calibração. Retorno o texto, calibração necessária. Fecho parênteses e dou OK. Então vamos entrar com um código para ver se está tudo OK. 2913, que é o segundo item da lista. A próxima calibração ele mostrou um número completo. Aqui o problema é porque a formatação do dado não está como data. Então é só eu mudar e aí ele vai me retornar a data certa. O status está OK, porque essa data ainda não passou. Então, se por acaso eu pegar alguma mais antiga, ou então se eu mudar aqui 25 de agosto de 2017, então a calibração é necessária. Nesse caso, a função só foi possível porque o que eu busquei inicialmente foi o código, e o código está nessa primeira coluna, certo? Se por acaso esse código estivesse em outra coluna, aí teríamos que utilizar outras funções. No caso, a mais utilizada é a índice e a corresp, que veremos em outro vídeo. Vamos agora ao segundo exemplo. Nesse caso, temos aqui uma tabela de dados financeiros com gastos de energia, água, supermercado e internet. Então, aqui utilizaremos a função proc-h. Então, nessa categoria, eu quero que ele mostre ou energia, água, supermercado ou internet. Vamos utilizar aqui uma lista suspensa com a validação de dados. E aqui no final, validação de dados. Aqui eu vou pegar a lista de um intervalo. Clico aqui na tabela. Então, eu quero entrar com esses dados, essas categorias. Clico em OK. Quero que ele rejeite a entrada de outras informações e aperto em salvar. Então aqui ele já vai me mostrar essa lista. Posso clicar em alguma. O valor, eu quero que ele me mostre o valor total do ano de 2019. Então eu vou entrar com a função igual proc-h, que é uma pesquisa horizontal, através da linha. A chave de pesquisa é essa célula de cima, ponto e vírgula. O intervalo vai ser toda a minha tabela. Então, eu tenho aqui toda a tabela, ponto e vírgula. O índice, eu quero a última célula. Então, temos 1, mais 12, e aqui a última, então, 14. Ponto e vírgula. E eu quero
o falso, porque eu quero a informação exata desse primeiro dado, da energia. Então, eu vou colocar falso, ou então número 0. Fecho parênteses, clico em Enter. Então, vamos só conferir a energia, 2.691. Se eu apertar supermercado, ele já me mostra o valor. Vamos então para o terceiro exemplo, um pouco mais complicado agora. Temos aqui uma tabela de propriedades do ar a um ATM de pressão. Tenho aqui as temperaturas 200, 250 até 450 e as informações da tabela. Essas informações estão contidas no livro, mas se eu precisar de valores que não estejam nessa tabela, então eu vou precisar fazer uma interpolação. Então, essa interpolação ela é feita através dessa fórmula. Então, temos aqui o valor fora da tabela que eu preciso, por exemplo, a temperatura de 325 Kelvin. Temos aqui os extremos mais próximos, que no caso de 315 seria 300 e 350. E aqui tem o valor procurado, que nesse caso seria de alguma propriedade. Então aqui tem os extremos, que são relativos à temperatura que eu tenho a informação. Então essa célula, essa fórmula, ela está contida aqui, nessas 3 células. Já estão aqui, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Então, nesse caso, a ideia é que eu entre com uma temperatura e essa temperatura, eu quero que o sistema, que a planilha, calcule para mim essa interpolação. Essa procura será feita através do PROC-V. Então, essa temperatura ele vai buscar, como está na primeira coluna. Então, aqui eu posso buscar as outras propriedades. Então, primeiramente, vamos fazer os extremos. A primeira parte, PROC-V, abro parênteses. A chave de pesquisa vai ser a temperatura que eu quero. Ponto e vírgula. O intervalo vai ser essa tabela. Eu tenho aqui as informações, ponto e vírgula. Qual que vai ser o índice? Então, como eu quero só a temperatura, eu vou utilizar o primeiro índice. Fecho parênteses, ou na verdade a classificação eu posso colocar como verdadeiro. Verdadeiro ou o número 1. Por que eu estou colocando aqui o verdadeiro? Eu quero um valor aproximado. E quando ele vai buscar esse valor aproximado, se eu não colocar o valor que esteja na linha, ele vai pegar o valor imediatamente anterior ao que eu coloquei. Vamos fazer um teste então. Fecho parênteses e clique em OK. Se eu colocar aqui 200, ele vai me retornar 200. Mas, se eu colocar um valor 215, ele vai continuar com 200, porque aqui ele fez uma procura e o número menor que 215 foi o valor de 200, já que ele não tem o valor de 215 exato. Agora, se eu colocar 250, ele já vai mudar o PROC-V, porque ele tem esse valor. Então, agora eu tenho o extremo anterior. Eu preciso do extremo após esse número que eu coloquei. E como é que eu vou fazer? Como eu tenho uma diferença de 50 a cada linha, então aqui eu vou adicionar um PROC-V com essa temperatura mais 50. Então vamos lá, igual PROC-V. A chave de pesquisa vai ser essa minha temperatura mais 50. Ponto e vírgula. Meu intervalo é a tabela. Ponto e vírgula. O índice ainda é a primeira coluna. E ponto e vírgula verdadeiro. Não é necessário colocar esse verdadeiro, porque ele já é um padrão. Fecho parênteses e dou Enter. Então aqui, se por acaso eu colocar um valor de 215, ele vai me retornar os extremos de 200 e 250. Se eu mudar para 329, ele me mostra o extremo anterior e o posterior. Simples. Agora, temos aqui 6 PROC-Vs para poder fazer e procurar os outros valores na tabela baseado nesses extremos. Então, vamos lá. Viscosidade cinemática, então, vai ser igual PROC-V. Então, a chave de pesquisa agora vai ser esse meu primeiro extremo, ponto e vírgula. O intervalo
Novamente, é a mesma tabela, ponto e vírgula. O índice agora já é a segunda coluna, o número 2. Ponto e vírgula. Aqui eu quero o valor exato, então o extremo eu tenho como exato. Então, vou colocar o número 0. Fecho parênteses. Só que aqui eu já posso colocar essa parte fixa. Então, eu vou clicar em F4 e ele já vai fixar. Então, aqui ele já adiciona o cifrão para poder fixar aquela informação. Clico em Enter e aqui eu já posso arrastar para baixo. Então, ele vai pegar, vamos analisar aqui, ele já vai pegar a célula B14, que é o outro extremo. Ok. Então, aqui nós temos mais uma coluna. O que vai mudar dessa para essa coluna? É só o índice. Então, aqui eu posso copiar toda essa função e colar aqui. O que vai mudar é que agora, ao invés da segunda coluna, eu quero a terceira coluna. Clico em Enter e aqui eu posso arrastar. Da mesma forma, o número de Prant. Aqui eu quero a quarta coluna e já arrasto. Então, vamos só conferir. Temos aqui o extremo de 300, são os mesmos valores. Extremo de 350, os mesmos valores. Agora aqui, então, essa célula já tem a fórmula que está aqui do lado. Eu não vou comentar com vocês essa parte, já que não usa nenhuma função, é só uma fórmula matemática. Então, aqui podemos colocar qualquer valor. Então, 215, ele já vai fazer toda a interpolação através dos valores dos extremos. Aqui podemos colocar também um valor exato. Ele vai retornar da mesma forma. Ele vai fazer essa interpolação automaticamente. Então, esses valores eu posso aproveitar para alguma análise de sensibilidade, algum exercício que eu for colocar. São esses valores que eu quero. A função PROC-V é bastante utilizada. Então, temos aqui várias aplicações do PROC-V, só que ela tem suas limitações. Então, a procura é sempre pela primeira coluna, ou no caso do PROC-H, pela primeira linha. As funções índice e corresp flexibilizam um pouco essa ação do PROC-V. E é o que nós veremos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham aprendido bastante e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado!